muita satisfação, né, por poder ter a oportunidade de, nesse começo do ano legislativo, né, e do trabalho que a gente faz nos dois lugares, né, dentro do parlamento e fora, estar em Farroupilha, que é uma cidade de referência no nosso estado do Rio Grande do Sul, né, pela qualidade de vida, pela qualidade de sua gente, pela produção, pelo trabalho que tem aqui, e ouvir, né, as demandas diretamente de quem necessita e, com isso, ter uma orientação melhor de como trabalhar lá dentro do parlamento para apoiar, né, não só o estado do Rio Grande do Sul como um todo, mas a nossa região aqui da Serra em particular. Senador, a sua visita no Hospital São Carlos, que tal o nosso hospital aqui? Já foi feita alguma série de reivindicações para o senhor também? Olha, olhando o que eu vi hoje lá no hospital, principalmente pelas informações que me foram prestadas, né, a gente vê que o investimento que o governo federal, sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro, fez durante a pandemia, deu excelentes frutos aqui em Farroupilha. Então, a expansão, né, que houve no hospital de UTIs e de salas de internação, né, e de outras melhorias, né, foi o recurso que foi mandado e um recurso que não foi desperdiçado, como lamentavelmente nós vimos em outros lugares do Brasil. Então, parabéns o Hospital São Carlos, parabéns Farroupilha. Senador, eu vou jogando algumas perguntas, tem assuntos da sua manifestação semana passada e continua repercutindo, mas uma informação que muita gente comenta. O senhor chegou ao Senado com um número de votos, com uma bagagem de mais de 2.597.000 votos, 329, quase 2.600.000. Uma bagagem de 4 anos de uma prestação de serviço como vice-presidente impecável. E aí chega no Senado, muita gente diz, o senador Hamilton Mourão está com o freio de mão puxado, não é aquele representante, porque o senhor jogou moral, com 4 anos de um baita de um trabalho. Fala um pouquinho desse primeiro ano no Senado aí. Está te agradando o teu desempenho? É importante que as pessoas compreendam, né, que o Senado é um coletivo, né, é diferente do Executivo. Né, então você tem que saber compor para poder que os teus projetos, as tuas ideias, né, elas realmente avancem. Né? O Senado ele tem seus caciques, né? O nosso partido republicano é uma representação, vamos dizer, pequena, nós somos apenas 4 senadores, então não temos uma massa crítica ali dentro para impor, né, determinados temas ou determinadas vontades. Então as pessoas têm que compreender isso, né? E discurso, eu não sou muito de discurso, né, porque eu acho que a gente tem que buscar resolver os problemas. Discursar é fácil. Né? O cara vai, faz um discurso, bota na rede social, todo mundo aplaude, sim, mas e aí, qual é o passo seguinte? Então, eu me reservo para falar quando for o momento de realmente intervir, né, na situação que a gente vem vivendo e quando a gente precisa passar um recado. No resto, é o trabalho dentro das comissões, é o trabalho dentro do plenário, buscando aprovar os projetos que são de interesse do nosso Estado e também do Brasil como um todo. Senador, usando a expressão que o senhor usou com respeito, pela sua moral, pela bagagem, pelo trabalho, não era para o senhor estar como cacique dentro do Senado? O Senado já tem um grupo estabelecido, você não destrona esse grupo da noite para o dia. Não é porque ela chegar assim, o Hamilton comanda a direita lá dentro. Isso é um processo, então isso vai acontecendo aos poucos. O nosso grupo de oposição, que hoje nós flutuamos ali entre 27 a 32, 33 senadores, nós tínhamos elegido como nosso líder inicial o senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, né, que tem uma bagagem política muito grande dentro do parlamento, e ele que vem nos representando nessas grandes discussões. A gente participa das reuniões de líderes, né? Temos feito o nosso trabalho, só que é exatamente o que eu coloquei. As pessoas têm que entender os limites da ação de um parlamentar. Mas a tendência, senador, o senhor também tem um espaço maior? Aos poucos, o que vai acontecendo? O protagonismo vai aumentando, porque quando você chega como um camarada novo, né, apesar de eu não ser novo, mas eu sou novo dentro do Senado, os outros te olham com desconfiança. Né? Além do que, você é oriundo do meio militar, você veio do governo do Bolsonaro. Né? Então tem toda uma série de desconfianças. Então, à medida que você vai construindo a tua rede de relacionamentos, você consegue ser mais ouvido e ter mais força, vamos dizer assim, nas ideias que você quer colocar.
Senador, a sua manifestação na semana passada, só a frase inicial aqui, para depois o senhor nos orientar aqui o que vem pela frente, que a gente acompanhou no Senado a semana passada com uma grande repercussão. Nosso país vive uma situação de não normalidade. E se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida que nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. É muito sério. O que se pode ser feito, o que vai ser feito? Pois é, eu já coloquei isso para o próprio presidente do Senado, para o senador Rodrigo Pacheco, tenho colocado essa questão. E o que é uma não normalidade? Não é? Nós hoje temos uma série de inquéritos que são infindáveis, né? Não terminam nunca, conduzidos por uma única pessoa que é ao mesmo tempo vítima, investigador, denunciador e julgador. Não é? Então, ou seja, o Estado de Direito, não é? O devido processo legal, ele não vem sendo cumprido no nosso país. E o que é que se necessita? Necessita que terminem esses inquéritos. Tem inquérito aberto desde 2019. Né? Então, fecha isso, acusa quem tem que acusar, julga quem tem que julgar e acabou. E fechamos e vamos para frente. Senão nós vamos prosseguir indefinidamente nessa situação, uma situação que a pessoa apreende o teu celular, passa 1 mês, 2 meses carafunchando aquele celular e depois libera pérolas que você trocou com alguém. Quem é que não fala bobagem uns com os outros no celular? Então é um absurdo isso aí, né? Nós não podemos continuar desse jeito, porque o país não tem, vamos dizer, não tem descanso. E o país precisa de descanso para prosperar. Na prática, digamos, onde a gente tem um Supremo, ainda mais um dos ministros que faz, como o senhor falou e desfaz, e ninguém questiona, ninguém toma alguma providência. Isso vai até que ponto? Olha, Rogério, nós de oposição, nós temos denunciado isso constantemente. Se olhar os discursos dos senadores de oposição, principalmente aqueles que são mais combativos, como Eduardo Girão, como o próprio Rogério Marinho, Márcio Bittar, né? E não são, cada um do seu estado, né? De todo o Brasil, esse grupo vem falando. Fomos ao presidente do STF, ao ministro Barroso, colocamos isso para ele, né? Fizemos uma reunião com o presidente do Senado, né? Então, o trabalho que a gente vem fazendo é no sentido de que, em determinado momento, termine isso aí. Se você for na Constituição, artigo 5º, que está lá, as garantias e direitos individuais, o item 78, o que ele diz? Que ninguém pode ser submetido ad eterno num processo judicial. O processo tem que ter início, meio e fim. É isso que tem que acontecer aqui no Brasil. Agora, solução. Pressionar a Suprema Corte. A gente já entende que há uma certa disenção lá dentro, né, no sentido de que os outros ministros começam a compreender que está na hora de fechar esse capítulo. Não podemos continuar de eterno nesse capítulo. Outra questão também que o senhor abordou, que é a supressão da oposição política no país. O caminho também é esse? Era o fato da semana passada, no momento em que o principal partido de oposição teve a sua sede submetida a uma operação de busca e apreensão. O presidente nacional desse partido sofre uma busca e apreensão por ter em sua posse uma pepita de ouro de 39 gramas, presente que ele deve ter recebido de algum amigo. Aquilo é considerado como se fosse extraído de um garimpo, que a lei que prevê isso é como se você fosse um garimpeiro, eu extraí ilegalmente do subsolo brasileiro um mineral, não, uma pepita de 39 gramas. Então se usa qualquer motivo para tolher as ações da oposição. E nesse momento o que acontece? Quem é o principal líder extemporâneo da oposição? É o ex-presidente Bolsonaro, que está agora sem poder se comunicar com o presidente do partido dele, num ano eleitoral, onde vai ser disputado o quê? A base do que vai se formar para a eleição de 2026. O senhor usou a expressão também, nem Hitler usou essa prática. Aí foi muito mal interpretado, porque eu me referi ao caso do general Fritz. O que acontece? Na Alemanha nazista, na 36, 37, o chefe do Estado-Maior do Exército Alemão era o general Fritz, que era contra o nazismo. Para poder obter o controle das Forças Armadas, o que o Hitler faz? Forja uma acusação contra o Fritz de ser homossexual.
o que naquela época era um escândalo. E ele cai. E com isso o Hitler começa a dar o domínio nas Forças Armadas Alemãs. É esse caso que eu quis comparar com o que ocorre hoje, né, nas Forças Armadas Brasileiras, onde existe uma justiça militar que deveria agir e está de bico calado. Ou seguindo aqui para a gente encerrar esse bloco, quem ajudou e serviu a pátria, agora é tratado como preso e tudo mais, está sendo preso, corruptos que prejudicaram a nação inteira, estão sendo perdoadas as suas dívidas, bandidagem livre, enfim. O que eu falava há pouco, eu repito, a gente não vê OAB, boa parte da chamada velha imprensa, ninguém cobrando escancaradamente. Não, você vê hoje, Rogério, ontem fugiram 2 presos do presídio de segurança máxima lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. É a primeira fuga de presídio dessa natureza que ocorre, que demonstra a não preocupação do governo federal com a questão da segurança pública, que é uma preocupação que qualquer cidadão que você abordar na rua e perguntar, ele vai dizer que isso é algo que ele precisa andar na rua com segurança. Ao mesmo tempo, não é, você vê todos aqueles condenados da Lava Jato que devolveram dinheiro, não é, que confessaram o dinheiro público que desviaram, agora sendo atenuadas e as suas multas relevadas. O cara tinha que pagar 10 bilhões de multa, passou para 1,5 bilhão. Pode isso? Como diz aquele bordão aí da Esportivo. Pode isso, Rogério? Pessoal e Rede pediram aos ministros, ao ministro Alexandre, a prisão preventiva de Hamilton Mourão. Que fim levou essa história? Vai levar a nada. Eu utilizei, o pessoal me acusa de estar instigando um golpe de Estado. Então, eles têm que ler o que eu escrevi. Eu acho que o pessoal, como ele é um partido no jardim da infância, ele não aprendeu a interpretar texto, né? Tem essa questão. E, obviamente, mostra o sectarismo dessa esquerda do pessoal que foi expulsa do próprio PT, né? Nem o PT aguentou eles. Mas estão juntos sempre, né? Ah, sim, ele é linha auxiliar, né? Mas não estão dentro da mesma agremiação política. Senador, também a gente viu o comentário que o senhor só se manifestou dessa forma porque mexeram com os militares. Mexeram com meus colegas, aí agora sim eu vou com força. Não, em absoluto. Eu venho colocando essa questão de várias formas, de forma educada, não é? Respeitando os princípios democráticos, porque eu acredito na democracia como forma de governo, eu não acredito em autoritarismo, não acredito em golpe de Estado. Né? A processo eleitoral que nós tivemos, que muita gente duvida, eu não duvido, senão eu não teria sido eleito. Né? Como é que eu posso duvidar do mesmo processo que me elegeu contra um candidato aqui do Rio Grande do Sul, que foi governador, que foi ministro, né? Que foi prefeito de Porto Alegre, né? Que era o ex-governador Olívio Dutra, e eu o venci na eleição. Então eu tenho que acreditar no processo. Essa é o X da questão. Com quase 2.600.000 votos, é voto pra caramba. Então vamos acreditar no processo. Nós perdemos a eleição geral no país por falhas nossas, né? Que nós temos que analisar e chegar à conclusão aonde nós erramos e que perdemos por uma margem ínfima, né, em relação ao total do eleitorado brasileiro. Senador, qual é a sua relação hoje com o presidente Bolsonaro? Muita gente pergunta, mas o Bolsonaro não quis o Mourão de vice. Como é que está a situação, o seu relacionamento hoje? O senhor conversa direto com o Bolsonaro? Não, nós não temos conversado desde que o presidente retornou dos Estados Unidos, né? Ele está enfronhado aí nas questões dele, vive uma situação, né, de perseguição, que na minha visão é clara, né? Eu lembro assim, eu faço uma comparação, né, do tempo que eu estava no Exército, quando tu queria acertar algum soldado que não era de bom comportamento, tu ficava vigiando o cara o tempo todo até achar algo que o cara tinha feito errado. É a mesma coisa que estão fazendo com o Bolsonaro, né? Tudo é motivo para algum tipo de operação que restrinja os direitos do presidente Bolsonaro. Então ele vive preocupado, cercado nesse mundo aí, né? E acho que não é correto o que estão fazendo com ele, porque ele sempre foi uma pessoa de boas intenções. Na sua avaliação, questão de tempo a prisão do Bolsonaro? Olha, é temerário, né, eu chegar e dizer isso. Eu não sei quais os elementos que vêm sendo trabalhados totalmente a esse respeito, mas julgo que não vão prender o presidente. O presidente está inelegível, né, e tudo nesse país, já dizia Pedro Malan, onde o passado aqui é incerto, né? Vamos lembrar que o atual presidente da República estava preso, foi retirado da cadeia, foi lavado, né?
teve seus crimes, né, voltado a estaca zero, porque ele não foi inocentado, apenas voltou a estaca zero o julgamento dos crimes que ele teria cometido, né, e está aí de presidente da República. Então, tudo pode acontecer com o presidente Bolsonaro e daqui a um tempo ele está novamente concorrendo e vencendo uma eleição. Deixa eu ver os colegas aqui, junto com os colegas do Republicanos, mas só uma pergunta final em relação ao governo. O primeiro ano do presidente Lula e o governo, o que o brasileiro melhorou em quê? A vida do brasileiro melhorou em alguma coisa? Olha, o governo do presidente Lula é um governo déjà vu, né? É um governo que olha para o passado. Então, ele teve dois grandes problemas, na minha visão. Primeiro, essa questão do revanchismo, onde o próprio presidente da República toda hora busca, não é, vamos dizer assim, jogar uma gasolina nesse incêndio, aí com algumas declarações que ele faz de alguns dos seus auxiliares, ele não reprime isso aí. E a outra questão é a questão econômica, a questão do equilíbrio fiscal. Não houve compromisso nenhum com o equilíbrio fiscal, chegamos a um déficit, não é, recorde aí de 230 bilhões, aí eles buscam comparar com o déficit ocorrido em 2020, que foi o ano da pandemia, que nós tivemos que fazer efetivamente uma expansão fiscal para atender todas as questões que ocorreram durante a pandemia aqui no Brasil, né? Então não dá para comparar uma coisa com a outra. E esse déficit leva a que os juros não caiam, os juros não caem, a atividade econômica continua marcando passo e o governo tem que compreender isso aí. Eleições municipais, a participação do senador Hamilton Mourão nas eleições deste ano. Olha, eu reuni a minha equipe no dia 1º de fevereiro para colocar a minha diretriz de trabalho para o ano de 2024 e o item 1 era a nossa participação efetiva e eficiente nas eleições municipais. E o que é uma participação efetiva e eficiente? Apoiar os candidatos do Partido Republicano, né, nos diversos municípios aqui do Rio Grande do Sul e também fora do Rio Grande do Sul, naquilo que for necessário, porque nós teremos alguns outros candidatos, né, importantes, né, com a grande finalidade de quê? De aumentar a penetração do nosso partido na sua base municipalista, elegendo o maior número de prefeitos e vereadores. Então, vou trabalhar muito para isso aí, junto aqui com o nosso presidente, deputado Carlos Gomes, e aqui nós temos, né, futuros, né, talvez gente que possa, né, a querer concorrer a alguma coisa aí no futuro. Tá aprovado, né, não, a Fran e o Thiago, né, então eles sabem que contam comigo, né, eu sou soldado deles. Cada partido tem a sua autonomia na sua avaliação. Aqui em Farroupilha, provavelmente o Republicano vai estar junto com o PT, com o PSB, com o PDT, sem nenhum problema. Essa é a realidade nacional, né? Volta e meia aquela pergunta em relação ao nosso Partido Republicano, que nós temos um ministro no governo, do presidente Lula. O Republicano está no governo? Não, o Republicano tem alguém no governo, e tem uns do Republicano que apoiam o governo. Por exemplo, nós lá dentro do Senado, os 4 senadores, somos contra o governo. Então é a característica dos partidos. Os partidos não são nacionais. Essa é a realidade. Não há, não é, partido que funcione top-down, não é, nem mesmo o PL, não é, consegue controlar toda a tropa dele. Tem gente lá dentro que vota com o governo. Deputado Carlos Gomes, presidente republicano, secretário hoje estadual, seu recado aqui para a população e junto com o senador Hamilton, com a deputada Fran, com o Thiago Willi, que comanda o Republicanos por aqui. Boa tarde. Boa tarde para quem já almoçou, né, Rogério? Eu não almocei, não, estou com fome ainda. Para mim ainda é bom dia. E a Fran também, eu acho que o senador, todos aqui. Mas, primeiro, dizer da alegria de estar mais uma vez aqui no Espaço FM, ao lado do nosso amigo querido presidente Thiago Willi, a minha sempre deputada estadual, Fran Soames, uma pessoa de um coração tão grande, que fez um mandato assim dedicado, esforçado para melhorar a vida das pessoas, principalmente na área da saúde. Então, que bom estar aqui com a Fran, nosso querido, sempre vice-presidente da República, senador Hamilton Mourão, que tem um laço de conhecimento muito grande e que para nós é sempre uma alegria estar ouvindo o senador falando sempre com o seu ponto de equilíbrio. Isso, sabe que é muito difícil você ter o ponto de equilíbrio. E isso também acaba desequilibrando umas pessoas que não conseguem estar nesse ponto de equilíbrio. Tu não consegue contentar pessoas que não chegam nesse ponto de equilíbrio. Então é muito bom estar aqui. Rogério, eu me atrasei, não pude acompanhar a Fran e o senador no Hospital São Carlos. Quero dizer que com alegria pude atender, nós pudemos, da família republicana, a pedido deles e também por conhecer a necessidade
e que o Republicanos, onde ele se faz presente, é preciso fazer essa política de resultados. E já em várias vezes visitando em companhia da Fran, do Tiago e outras lideranças aqui da família republicana de Farroupilha, foi chegado até nós as demandas, as solicitações e recursos para o hospital. A gente sabe que nunca é o suficiente, porque está sempre atendendo a necessidade das pessoas. E nós destinamos R$600 mil para custeio no hospital, já foi pago, né? Já foi pago ainda este ano, aqui no Hospital São Carlos. Somado a isso, outras ações também de parlamentares dos republicanos. E também foi conveniado para a Farroupilha 32 casas do programa Casa é Sua, do governo do estado, que está em via de licitação. E são casas que contemplam pessoas de renda baixa, renda mínima, e que sonham há anos com a sua casa própria. Inclusive, depois queremos até ver com a Secretaria de Habitação como anda a questão da licitação, porque na Secretaria do Estado nós estamos fazendo uma ata para que os municípios que têm a dificuldade de fazer a licitação possam aderir à ata e assim acelerar o processo de contratação de obras. Nós estamos no ano que teremos eleição, portanto, o calendário de execução de recursos ele encurta e precisamos acelerar o processo para que possa, quanto antes, contratar essas obras e logo ali adiante estamos aqui. Só repete, depende, esse caso dessa parceria governo-município, depende agora... Agora depende, já foi assinado o convênio, já foi liberada a primeira parcela, porque o convênio diz o seguinte: quando você assina o convênio, libera 30%. Quando inicia as obras, libera mais 30%. E quando está próximo de finalizar, 50% de conclusão das obras, libera o restante. Então, está no período de licitação. Depois só quero confirmar com o secretário se andou a licitação para as obras. Deixa eu ver o Tiago, nosso presidente do PR aqui de Farroupilha, vereador também. Tiago, a tua manifestação aos presentes aqui, boa tarde. Boa tarde, Rogério. Sempre uma alegria estar contigo, né? Pela oportunidade que nos dá sempre aqui. Estar junto com o Carlos Gomes, meu amigo, né? Nos confiou há 8, 9 anos, quase 10 anos atrás, a liderança do partido aqui. Passamos por 3 eleições, 2 mandatos, no mandato da deputada Fran. Foram mais de 9 milhões entre todo esse processo do deputado em Farroupilha. Nossa, o tão sonhado cancha de rodeio, parque de rodeios, parque Largo Carlos Fetter, concha acústica, agora o food truck que já está instalado, várias ruas pavimentadas, lá de frente da escola lá em Nova Milano. Então, várias ruas foram também, a saúde na época da pandemia, né? Então, o Carlos Gomes sempre conseguiu atender muito bem as nossas necessidades daqui em Farroupilha e continua indo. E hoje está aqui ao lado do nosso senador Hamilton Mourão, que representa muito bem o nosso estado no Senado e que traz também hoje um recurso, né? Nós estamos já trabalhando com a sua assessoria, esse recurso que é uma reivindicação da cidade, que vem para atender diretamente o hospital, vem para atender também um trabalho aí junto com a MAFA e a PAI, né? Depois o senador vai explicar melhor, e que também é uma notícia importante, né? Que são entidades que precisam. E está ao lado da nossa futura prefeita de Farroupilha, Fran Somenzi, né? Pelo menos... Eu acho que vou transferir aqui a titularidade para cá. Nossa futura prefeita, sem dúvida nenhuma, que vai dar uma nova cara à nossa cidade aí. O parlamentar pode votar onde quiser. Viu? Daqui a pouquinho nós vamos estar aí contando um pouquinho desse projeto aí que de minha parte, e vejo de parte não só do Republicano, mas de vários partidos da cidade, né, vem como a Fran a liderança importante a nos liderar nesse processo eleitoral desse ano. Toda Francis, está aí. Já disse recentemente que não era ainda, está aqui o presidente, uma pré-candidata. Não somos, eu volto a dizer. A gente hoje tem um grupo unido, né, um grupo que tem conversado muito, tem exposto, né, colocando as ideias, o que a gente ouve na rua e sim, formando um projeto de cidade, né? E quero aproveitar, Rogério, e agradecer
aos 600 mil que o deputado Carlos Gomes mandou para o hospital agora recentemente. A gente tem que divulgar. Eu aprendi, deputado, e ouvi muito de que eu não soube vender o que eu fazia na política. E eu acho que quando a gente não vem da política, e aqui o senador não é diferente, pode ver que o senador falou e não contou que ele veio e trouxe quase R$1 milhão hoje para a Farroupilha. Ou seja, é como se fosse um dever, né, senador? Não é que a gente tenha que estar... a ideia que não fez nada. Mas aí a população também não tem culpa de não saber. A gente precisa contar o que se faz, sim, e ser cobrado naquilo que também tem que ser cobrado. E a gente aprende, né, quando dá alguma tropeçada, que a gente tem que saber contar o nosso trabalho. Não é diferente do Thiago, do nosso vereador, que está sempre cheio de demanda e as pessoas, né, cobrando como vereador. Então, a gente, né, recebe o nosso senador, que traz recurso para a atenção básica do município. São 3 recursos diferentes. Vem recurso em torno de 300 mil para a atenção básica do município, onde o secretário da Saúde, Clarimundo, já entregou para o senador o que precisa de equipamentos ou estruturação de postos. Eu até não vi o que se pediu, mas a gente colocou as opções que poderiam, né, o município poderia solicitar dentro desse recurso. Traz dinheiro para o nosso Hospital São Carlos também, na questão de equipamentos, e traz também uma ajuda para a nossa MAFA e para a PAI, né? Que a gente sabe o quanto essas entidades fazem, né, por essas pessoas que precisam, por essas famílias que precisam desse apoio, e só sabe o trabalho que é feito pela MAFA e pela PAI e as famílias que passam por essas dificuldades. E eu divido isso porque hoje eu tenho um colega que trabalha comigo, né, que tem um filhinho que foi diagnosticado, e ontem eu vi ele contando para uma pessoa dentro do nosso estabelecimento da alegria porque recebeu uma ligação e que vai ter a vaga na MAFA para receber o seu filho. Então, quanto isso dá de esperança para essas famílias, quanto isso qualifica a vida, né, e desenvolve a criança lá de pequenininha, que possivelmente vai ter um futuro aí dentro da normalidade. Recursos certos, isso está garantido, senador? Sim, são recursos das nossas emendas, né, individuais, que são obrigatórias, né? Apesar de eu ser oposição, o governo tem que pagar essa. Mas também, por isso que o senador não tem essa prática de divulgar, de fazer a propaganda e tal. Tem recursos para a região também, que é a ponte, que é a outra ponte. Sim, a ponte entre Nova Roma e Nova Prata, né? Nova Pádua, perdão, que nós colocamos em torno de R$5 milhões, e aí outros parlamentares, inclusive meu amigo Carlos Gomes também, e vai dar o pontapé lá para praticamente quase concluir a obra. Concluir. Né? Gente, olha, muito obrigado pela entrevista, pela visita, agradecer também, viu, senador, o Carlos Gomes, que tem essa ligação com o Farroupilha, e apareça mais para a gente falar desse trabalho todo. Senador, colocação suas finais, que a gente ouve pela repercussão, e até pegando uma resposta, te ouvindo aqui, como é bom ouvir, mas até um leitor seu, um seguidor seu, numa entrevista que o senhor falou na CNN, e está no seu Facebook. A entrevista do senador foi um desserviço à direita brasileira. Suas palavras desenharam seus pensamentos e atestaram o que já sabemos. Você não representa a verdadeira direita do Brasil. O senhor deixou isso no teu Facebook. Para quem ficou essa imagem, e repito, que não é uma crítica, mas é por gostar do senhor, confiar no senhor e lhe acompanhar. Que o pessoal, o senhor sente que o pessoal quer mais do Hamilton Mourão em termos de botar a cara aí. Eu estou falando da primeira intervenção, que o senhor não é de ficar fazendo discurso e jogar na internet para agradar a torcida. A sua colocação para... As pessoas têm que compreender o que é a direita primeiro, né? O que é a direita? Né? A direita, o pensamento de direita é aquele, em primeiro lugar, não é, do liberalismo, não é, da liberdade de pensamento, não é, da liberdade, né, de você viver a tua vida da forma que você julgar mais adequada, do direito à propriedade, do direito à vida, que isso não é concessão de governo nenhum. Né? Na questão econômica, é o liberalismo econômico, né? Asas para o empreendedorismo, né? E, principalmente, não intervir, o Estado intervir constantemente na vida do cidadão. E o Estado ser apenas um indutor do crescimento e trabalhar para que o cidadão tenha saúde, tenha educação e, principalmente, tenha segurança. É isso que é o pensamento da direita. O pensamento da esquerda, não. É o Estado serve para tudo. E o Estado não tem dinheiro para servir para tudo. Então, essas são as duas grandes diferenças que as pessoas têm que compreender. Né? E compreender também que todos nós somos brasileiros e brasileiras. Nós não podemos nos tratar como inimigos,
Porque a partir do momento que nós passarmos a nos tratar como inimigos, nós vamos para uma guerra civil. E uma guerra civil, a gente sempre sabe como começa e nunca como termina. A palavra final sobre o Supremo Tribunal Federal. O que é que tem que mudar do Supremo? Olha, o Supremo, primeira coisa, tem que acabar com a decisão monocrática. Nós votamos no Senado o fim das decisões monocráticas, está parado na Câmara de Deputados. Era importante que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, tocasse isso para frente, porque não é possível que uma pessoa casse aquilo que foi votado por todos os representantes do povo que estão reunidos nas duas casas. Ou tome uma decisão, como tomou recentemente o ministro, anistiando as dívidas, né, ou as multas que foram colocadas em cima de determinada empresa por ter desviado recurso e que foram plenamente mostrados isso durante a Operação Lava Jato. Então, acabar com a decisão monocrática. Segundo lugar, melhorar o processo de seleção. O processo de seleção não pode ser o eu quero do presidente da República, né? O próprio ministro que hoje está entrando no Supremo, que é o Flávio Dino, em 2009 ele apresentou uma emenda à Constituição dizendo que deveria haver uma lista tríplice oriunda da OAB, dos desembargadores, para daquela lista o presidente escolher um, e não da cabeça dele, ele colocar um amigo e todo mundo bater palma depois para o amigo que ele vai colocar lá dentro da Suprema Corte. E o próximo passo é mandato. 10 anos, 15 anos, né? E o final é impeachment, né? E é a situação, vamos dizer assim, mais gravosa que poderia acontecer, mas é um instrumento que o Senado Federal dispõe. Hamilton Mourão é um pré-candidato já à presidência, o senhor se prepara para isso? Do Senado, da República. Não, por enquanto nós temos que aguardar o que vai acontecer, nós temos bons candidatos aí aparecendo, né? Principalmente do nosso grupo, né? Você vê aí o governador de São Paulo, o Tarcísio, que todo mundo cita, né? Nós temos o governador de Minas Gerais, o Zema, que também tem um trabalho bom, o nosso próprio governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Ele tem um pensamento liberal interessante, né? E outra pessoa que eu vejo surgir e que terá um apoio muito bom se realmente se encorpar é o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado.